me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Amém. Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. É muito forte, meu Deus, essa palavra. Aqui nós temos alguns personagens. Ana, uma mulher de oração, o seu marido Elcana e os filhos dele, Ofni e Finéias. A gente vê que Ana, ela era esposa de Elcana, e Elcana tinha outra esposa também, que era Penina. E Penina, ela brigava com Ana, pois ela podia gerar, e Ana foi cerrada, sua amada. E nós vemos que essa situação é complicada, porque Penina, ela jogava na cara dela que ela podia gerar, e Ana não podia gerar mais. Mas tudo que Deus faz tem algo por trás. Ana agora, ela, no capítulo 1, ela começa a se entristecer, ela começa a perder as esperanças. Mas ela é uma mulher de oração. Ela é uma mulher que ela sabe quem pode resolver o seu problema. Então agora, ela na sua tristeza, ela vai buscar aquele que pode resolver o seu problema. Ela vai agora até o sacerdote Eli e vai orar. Ela vai contar a sua situação. Só que quando ela ora só que ela não tem palavras. Ela fala com o coração. Quantas vezes na nossa vida a gente ora e a gente não tem palavras? A gente não consegue expressar palavras, só sai lágrima dos nossos olhos. Então Ana, ela estava dessa forma. E ele chega e fala assim: tu por acaso estás bêbada, embriagada de vinho? E ela falou: não, eu estou quebrantada, eu estou me sentindo muito triste, eu estou me sentindo vazio na minha alma. E ele vai e a consola. Então, ela, quando ele consola, ela consegue criar uma esperança. Ela começa a ver que só Deus que pode resolver o problema dela. E com essa esperança, a gente consegue ver que ela agora vai fazer um voto com Deus. Ela vai dizer: Deus, se tu me permitir gerar, eu agora vou entregar o meu filho ao Senhor, a fazer a tua vontade. Samuel, ele foi um servo exemplar, um servo que agradou aos olhos de Deus. Só que ele ainda era pequeno, aqui como eu estou falando, ele era pequeno. Então ele servia como profeta. Mas quando ele nasceu, ela fez esse voto, que não seria raspado da sua cabeça. E esse voto, como a gente vê, é um voto narizeu. Um voto narizeu, como Sansão, era um voto com Deus, como qualquer voto que a gente faz com Deus. E não poderia ser cortado o cabelo dele, nem passar navalha, nem nada. E então, agora, Samuel, ele vai crescendo. Samuel, ele vai crescendo à vontade de Deus. Ana sobe aos santuários, assim como fazia Elcana, subia sempre. Só que teve uma vez que ela não subiu, porque ela disse assim: eu vou deixar ele aqui comigo e vou deixar ele. Então, nós vimos que Ana era uma mulher de oração. E nós vemos também Eli. Eli era um pai que não era um pai exemplar. Ele foi escolhido como sacerdote, só que ele não procurava corrigir os seus filhos. Ofni e Finéias, eles faziam o que queriam. Eles roubavam as ofertas de Deus, eles mandavam os seus servos para roubar as ofertas que eram para Deus. Então eles davam a maior das ofertas, as gorduras, para eles mesmos. Eles não davam a maior parte para Deus, eles davam uma parte para eles. E quando o homem dizia que não queria dar essa parte para ele, ele queria tomar a força desse servo. Então nós vemos que eram uns homens muito maus. Eles queriam fazer as coisas à força, coisas que não eram da vontade de Deus. E Deus, vendo isso, ele vê que Ana estava preparando seu filho no caminho do
Senhor. Quantas vezes a gente não vê pessoas que não oram pelos seus filhos? A gente vê que tem pessoas que não oram pelos seus filhos. Tem pessoas que não oram por aqueles que estão nascendo, que podem ser um fruto muito grande nas próximas gerações, que são, no caso, os filhos. É muito importante que a gente ore pelos nossos filhos. Aleluia. Quando a gente ora pelos nossos filhos, a gente sabe que a gente está preparando eles para um caminho maior, que é o caminho de Deus, que é um caminho certo. Não é um caminho que a gente só pensa em si mesmo, em pegar as coisas só para nós mesmos. É aquele espírito de ganância. Tudo a gente só quer para nós, tudo a gente só quer para nós. E a gente esquece de Deus, que a maior parte da nosso sacrifício tem que ser para Deus. Quantas vezes a gente não estamos vendo as igrejas frias, porque estão esquecendo de dar sacrifício para Deus, de ter intimidade com Deus, de ter aquela oração com Deus. Aleluia! Então, se você é uma mulher de oração hoje, você vai entender o que eu estou falando. Quando você ora pelo seu filho, você vê, você tem a certeza que Deus está com ele. E Eli nem se preocupava com isso. Eli era um sacerdote, um pai que não se preocupava em que seus filhos andassem no caminho de Deus. E quando acontece isso, a gente sabe que o caminho é da morte. É morte se não se arrepender. E assim eles não se arrependeram. E o que acontece quando nós não se arrependemos? A gente paga um alto preço. Nós pagamos um alto preço. Quando se tem intimidade com Deus, quando se faz as coisas de qualquer forma. Quando se faz as coisas de qualquer forma para Deus, Deus não recebe. Então faça o seu melhor hoje para Deus. Abra sua boca e dê glória para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Estou só na introdução, meus irmãos, para que vocês entendam a palavra que eu quero lhes passar essa noite, que o Espírito Santo me inspirou. Eu ia pregar outra palavra, mas o Espírito Santo me guiou para esta. Então, o que Deus está falando hoje, Ele quer que você se atente, que você veja a sua intimidade, que você olhe pelo seu filho. Às vezes você pensa, meu filho, ele está indo por caminhos pervertuosos, caminhos que não são de Deus, mas você às vezes está cego. Você quer botar Deus contar para ele, quer que Deus faça porque quer, mas você não procura mudar a si mesmo. Então essa noite, procure se examinar, se examine. O que pode estar ocasionando que você não está prosperando? Aleluia. Que seu filho não está prosperando, que a sua família não está prosperando. Porque é por meio da oração que Ana, ela conseguiu preparar Samuel. Preparar Samuel porque ele era profeta, mas logo virou a ser juiz, e de juiz virou a ser rei mais para frente. Então, quando você ora pelo seu filho, Deus honra o seu filho e honra a sua família que está dentro da sua casa. Aquele que ora recebe poder também. Aleluia. Recebe poder, porque ela vai dizer aqui na palavra dela: eu me exulto pela palavra do Senhor, eu me exulto pelo Senhor. Eu vou ler um trecho para vocês entenderem melhor. Ela fala: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. A rocha e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. E ela vai orar: o arco do forte foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Aleluia. Uma mulher que antes era humilhada porque não gerava, agora ora pelo Senhor e fala: o arco dos fortes foi quebrado. O arco dos fortes foi quebrado. Aleluia. Então creia hoje essa noite que o arco dos fortes está sendo quebrado, porque Jesus ele não precisa ir para a guerra, ele já quebra logo o arco. Ele não precisa derramar sangue, ele já quebra logo o arco, que é para não atingir a flecha em ninguém. Aleluia, glória a Deus. Então creia que não tem flecha do inimigo na sua vida, não tem flecha mais que vá atacar sua família, o seu filho ou sua filha, porque os filhos são herança do Senhor. Aleluia. Os seus filhos, meus irmãos,
são herança de Deus. Aleluia. Ah, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ana era uma mulher exemplar, era uma mulher humilde, ela se quebrantava no coração dela se quebrantava. Ela era uma mulher que sabia que Deus era o Todo-Poderoso. Ela ajoelhava, ela buscava a Deus. Aí quando a gente tem problema na nossa vida, às vezes a gente quer resolver com o nosso próprio braço, a gente quer resolver com os nossos próprios pensamentos. Esquece que tem um joelho para dobrar, tem um joelho, tem uma consagração, um sacrifício que todos nós temos que fazer, porque é com sacrifício que a gente consegue agradar a Deus. Você não vai conseguir agradar a Deus fazendo as coisas igual a gente. Aleluia. Você tem que honrar a Deus, como foi dito a palavra, vocês têm que honrá-lo. Quando você honra a Deus, Ele honra a você e a sua família. Glória a Deus. Aleluia, eu gosto desse silêncio, porque é no silêncio que a gente reflete. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então creia que hoje Jesus está quebrando. Ele está quebrando aquele hábito, aquela coisa que estava impedindo, aquele seu crescimento espiritual, aquela coisa que você estava procurando, que você não sabia, e agora você vai saber, que é Jesus. É Jesus que está te chamando. Eu estou te chamando para uma oração fervorosa comigo, que eu vou mudar a tua vida, mas eu não vou mudar da forma que tu quer, eu vou mudar como eu quero. A minha forma de mudar a tua vida é diferente da forma que tu quer, porque eu sou Deus, eu tenho poder sobre a terra, eu tenho poder sobre o céu, eu tenho poder sobre a água, eu tenho poder sobre o vento. Aleluia. E assim, Aleluia. como diz lá em Mateus, quando eles passaram pela outra margem, veio o vento, veio os problemas, veio o vento, veio tudo que eles tinham medo. Pedro olhou para o lado, acabou tendo medo e caiu, só que Jesus ainda deu a mão. Aleluia. Eu creio que Jesus está dando a mão para você. Se você veio hoje, esta noite, achando que não tem mais solução, você sabe agora quem está aqui entre nós, quem está aqui ouvindo essa palavra, junto com vocês. É só Ele. É só Ele que pode resolver o seu problema. Ah, Jesus. Ele está restituindo famílias. Ele está restituindo aquilo que você achava que não tem jeito, mas é só quando você se quebrantar o coração dos pés de Deus. Quando você se quebrantar nos pés dele do coração, e aí você vai ver quem é Deus. Porque Jó, ele viu agora, eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus, porque Jó passou por muitos problemas, mas ele reconheceu que era pó da terra. Aleluia. Então veja o problema de não se preocupar com as coisas de Deus, ser desobediente com Deus. Você tem que dar o seu melhor para Deus. Não é fazer de qualquer forma. Deus merece o melhor. Deus merece o melhor. Glória a Deus. Aleluia. Ele não quer metade, ele não quer 1%, ele quer 100%. Então entregue hoje 100% para o Senhor. Entregue, porque a gente às vezes tem medo, a gente tem vergonha às vezes de adorar. Às vezes a gente tem medo do que o irmão vai achar. Às vezes a gente tem medo de dar um glória, de glorificar a Deus. Mas saiba que só de você estar aqui, você pode estar com problema, mas já está sendo tratado. Você está aqui, mas os problemas já estão sendo tratados lá. Glória a Deus. Ah, Jesus. Aleluia. Já foi solucionado. Glória a Deus. Já foi solucionado aquele problema. Aleluia. Glória a Deus. Seja que nem Ana, reconheça que você precisa dele. Reconheça que é Ele que é todo poderoso. E aqui vai dizer que também que Samuel ele estava com uma vestimenta de éfode de linho, que significa a aliança com Deus. Então, se vista hoje desta vestimenta, porque quando a gente estiver indo para o reino da glória, a gente vai estar com as vestimentas santas de Jesus. Não pode entrar para a glória com a vestimenta manchada. Aleluia. Jesus, ele quer 100%. Manchado ninguém vai entrar na glória.
é você fazendo a vontade dele, porque Jesus ele quer que a gente faça a vontade dele. E veja só o que aconteceu com os filhos de Eli. Veio grande destruição, uma guerra dos filisteus, mais de 30 mil soldados foram mortos. 30 mil soldados foram mortos. E usaram ainda a arca da aliança como amuleto. A arca da aliança não é amuleto, a presença de Deus não é amuleto, não. Ah, meu Deus, se fosse assim, se a gente tivesse que usar uma coisa assim para resolver os problemas, não resolvia. A presença de Deus já está aqui entre nós. É o Espírito Santo que Jesus deu quando ele falou: está consumado. Está consumado. Então ele pagou pelos seus pecados na cruz. Ele passou por muita coisa. E quando ele olhou para o céu, ele sorriu. Até Deus virou o rosto. Ele disse: Senhor, por que tu me abandonaste? Por que tu me abandonaste? Só que Jesus, ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus. E ele sabia a glória que era esperada. Que ele viria do céu de novo. Ele se apresentaria de novo aos discípulos. Ah, Jesus. Então creia na perseverança que você tem que ter. Porque é na perseverança que Deus vai aparecer na sua vida. É na perseverança, assim como Jesus. Porque quando Jesus ele estava indo, ele sabia que ele ia sofrer, mas ele foi perseverante. Ele sabia o que esperava ele. E assim a gente tem que ser como cristão. Tem que saber o que está nos esperando. Tem que saber a promessa de Deus para a nossa vida. A promessa de Deus é a gente estar no céu, não é a gente estar aqui triste com as coisas do mundo que acontecem na nossa vida. Às vezes tem um problema na nossa vida que acontece, que a gente fica preocupado, mas deixa tudo na mão do Senhor, porque Ele que sabe o que você está passando. Ele sonda corações. Então se alegre no Senhor essa noite. Amém? Porque Ele é aquele que vai resolver o seu problema. Jesus está falando muito numa frase: Ele vai resolver o seu problema. Tem alguém aqui pensando: não vai resolver, já acabou tudo para mim. Deus ele não vai resolver aquele problema na minha família, que eu não acredito mais. Só que Deus está falando: eu estou ouvindo o seu coração. Como Ana orou com o coração, Ele ouve o seu coração. Não precisa você falar nada, porque é como foi falado: Ele sonda corações. Aleluia! E assim como Ele sonda corações, Ele está ouvindo o seu agora. Aleluia! Ah, Jesus! É você se quebrantando e Ele ouvindo o seu coração. Ele ouve, Ele sabe a criatura, Ele sabe o que Ele criou cada órgão, Ele criou cada coisa, ossos, nervos, carne. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe da sua saúde, Ele sabe dos seus problemas, Ele está tocando na sua saúde agora, Ele está resolvendo os seus problemas agora. Só que você tem que ser fiel. Ah, Jesus. Tem que perseverar. Ah, meu Deus. Se fosse assim, como ele falou: que Jesus faça como Ele bem quiser. Nenhum coração quebrantado Ele tem. Que faça. Ei, não deixe que a mão de Deus pese sobre a sua vida. Não deixe que a mão de Deus pese. Não se entregue aos seus problemas e deixe que Deus faça como quer. Porque Ele pode permitir enfermidade, Ele pode permitir algo de ruim acontecer na sua vida, mas não porque Ele é ruim, Ele é misericordioso. Olha você aqui, Ele é misericordioso, Ele está te permitindo ouvir essa palavra. Então creia que agora, esta noite, Ele está aqui conosco, e o Espírito Santo dele está aqui conosco. Aqui tem mulher de oração, aqui tem homem de oração que crê na palavra de Deus. Porque aquele que crê na palavra de Deus, Jesus está vendo. É os filhos de Deus. Aquele que ouve, é o que ouve e pratica. Não adianta a gente só ouvir a palavra de Deus e não praticar. Tem que praticar. Temos que ser praticantes. Senão a gente vai ser só crente. A gente tem que ser cristão. Morremos para Cristo e não vivemos mais para o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente que não vai dar valor porque é profeta, porque está crescendo,
Só que Jesus ele fala: eu estou tratando. Amém. Se você está se achando pequeno, se você está achando que você não é nada, você é sim, meu irmão. Você com certeza é algo. Você é filho de Deus. Você está ouvindo aqui a palavra de Deus. Você está atento à palavra de Deus, o que Ele quer te dizer. Temos aqui ovelhas. Aleluia. Ovelhas que estão aqui para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é profética. Ele está profetizando. Eu profetizo em nome de Jesus, meus irmãos, que você vai sair desse vale, que você vai sair desse problema, que você vai sair disso que está acontecendo na sua vida. É problema financeiro, ele está ali. É problema de saúde, ele está ali. Só que Jesus está falando: não venha, não venha pelo que você quer, venha por mim, que eu vou transformar a sua vida. É você indo para Ele, é você direcionando seu coração para Ele, assim como Ana foi, que Ele vai ouvir e Ele vai fazer. E Ele vai fazer, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Eita, Jesus. É uma palavra profética. Aleluia. Jesus, Ele é poderoso. Tem muita gente que duvida do poder de Deus, mas não duvide. Traga hoje a Arca da Aliança não como um amuleto, não como algo simbólico só, algo que você vive de verdade. Você tem que viver a promessa que Deus tem para você, que é da vida eterna. É daqui para a vida eterna. É daqui para a vida que a gente vai ter com o Senhor. Imagina no céu, os querubins, os anjos. Nós seremos parecidos com Jesus, com o corpo glorificado. Aleluia. Nós vamos ter esse corpo mais de dores, problemas, preocupações. Lá não haverá mais quebrantamento. Lá não haverá mais clamor. Lá não haverá mais problema. Imagine você louvando, sentando à mesa do rei e ele dizendo: esse é meu filho que eu me comprazo. É o meu filho que eu amo. Porque assim como Deus amou a Jesus, Ele nos ama. Senão Ele não teria nem dado o seu filho na cruz por nós. Nós somos pecadores, mas nós viemos aqui para a igreja todo dia para ouvir a palavra de Deus e dizer que Ele é santo e adorar Ele. Eu, por exemplo, eu não venho aqui só para pregar a palavra de Deus. Eu venho aqui para dizer que Ele é santo, que Ele é todo poderoso, porque eu sei que quando eu estou pregando aqui a palavra de Deus, sai poder da minha boca. Porque assim como nós temos o coração quebrantado, Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade, Ele nos dá ousadia para levantar aquele que está cabisbaixo, que está abaixado. Não é uma palavra para confortar o seu ego. Não é uma palavra que vai fazer você sair com o peito estufado, dizendo, sair com a chave de carro. É uma palavra que você vai dizer: eu agora estou firme com Jesus. Eu agora vou ficar firme com Jesus. Eu não vou deixar que nada me abale, porque Jesus é o meu único alvo. Tira aquele problema. Aleluia. Tira aquilo que você acha que não tem solução. Aquilo que você acha que não vai ser. Aleluia.